Graça e paz, Deus abençoe a todos. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10, versos 31 em diante, diz o seguinte: Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Graças a Deus pela sua palavra. E que o Santo Espírito nos abençoe nesse breve momento de reflexão. Glória somente a Deus. É para a glória de Deus. É investindo no reino de Deus. Você ouviu muito, é para a glória de Deus. Somente a glória de Deus. Esse é como que o fator, né, que une todos os outros, todas as outras declarações, todas as outras posições. Somente a glória de Deus. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente pela fé. Glória somente a Deus. Está aí uma declaração forte, uma declaração poderosa, uma declaração que convida de forma permanente a uma reflexão. De fato, assim como o apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto, seja fazendo qualquer outra coisa, seja comendo, bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o alvo da nossa vida, do nosso viver, a expressão da fé, a nossa vida como instrumento de glorificação a Deus. É o que o apóstolo Paulo orienta, é o que o apóstolo Paulo deseja. No pensamento do apóstolo Paulo, na maneira como ele se expressa, a vida do cristão não deve ser uma vida pautada pelo conflito, não deve ser uma vida pautada pelo egoísmo, pela arrogância. No capítulo 10, ele condena abertamente a idolatria. Ele condena abertamente a idolatria. Mas a idolatria não se revela, não se manifesta exclusivamente no culto, através de ídolos ou ícones. Não. A adoração a si mesmo, o egoísmo, é uma forma de idolatria. É uma forma de idolatria. Dependendo da maneira como que a pessoa se deixa levar pelo pecado, pelo engano, pelo erro, ele incorre na idolatria, porque ele está deixando de glorificar a Deus na sua vida, e a glória devida única e exclusivamente a Deus tenta-se repassar para outra qualquer coisa ou qualquer outra coisa. Mas Paulo fala que a nossa vida, a vida do cristão, deve ser administrada de maneira que o cristão não pode ser um tropeço nem para o judeu, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. A vida do cristão não deve ser uma vida que cria obstáculos para quem quer que seja no que diz respeito à comunicação, ao recebimento da mensagem de salvação de Deus através da fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque a vida fala mais alto, a maneira como que nós vivemos, isso fala mais alto, tá? Esse é um conceito universal, isso não tem nada a ver só com o cristianismo. Todas as religiões no mundo, você vai ouvir isso daí. A maneira como você vive é o seu discurso religioso, o seu discurso, a sua declaração de fé é o seu viver diário, na sua família, esposa, marido, filhos, no trabalho, no lazer, na recreação, na adoração. A sua vida é a sua declaração de fé. Nós somos o nosso melhor sermão, nós somos o nosso mais poderoso e audível e visível sermão, seja ele qual for. Então o apóstolo Paulo fala: não devemos criar dificuldades nem para os judeus, nem para os gregos. Mas nisso ele está colocando toda a humanidade.
e muito menos para a igreja de Deus. O apóstolo Paulo está pensando também nos jovens, né? Naqueles que estão iniciando na fé, naqueles que estão caminhando na fé. A preocupação dele em Corinto é que alguns, em nome de uma espiritualidade mais robusta, estavam muito despreocupados com o reflexo das suas ações na vida dos outros cristãos. Aí ele usa aqui a questão da comida, dos alimentos, se o cristão pode ou não participar de uma refeição a convite de alguém que não é cristão ou não é judeu, se pode ou não. O apóstolo Paulo não se detém nessas questões, ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é que a nossa liberdade não pode ser usada para escandalizar a ninguém, nem a judeus. Você não vai convidar um judeu para uma feijoada, né? Sabendo que eles não comem carne de porco. Os islâmicos também não comem. Então você não vai fazer uma provocação. Qual é a necessidade de você provocar? Qual é a necessidade de você provocá-los? Primeira oportunidade, o cara me pede uma feijoada que é para já criar aversão, repulsa na outra pessoa. Não existe essa necessidade. Até os gregos daqueles dias tinham os seus valores, os seus princípios morais, os seus princípios para a vida social. E a igreja de Corinto estava escandalizando até os gregos, diga de passagem, havia uma flexibilidade aí no que diz respeito à conduta moral, à moralidade sexual naqueles dias, tá? E a igreja estava dando um péssimo exemplo, um péssimo testemunho, ou seja, a vida cristã não estava sendo vivida para a glória de Deus. Em Corinto havia a necessidade de satisfazer as orientações dos grupos, de determinados indivíduos ou lideranças, que estavam criando divisões profundas na igreja, naquela cidade, e o apóstolo Paulo se revolta contra tudo isso. Esse é um critério de avaliação. Glória somente a Deus. Glorificar a Deus é o motivo último da nossa existência. Glorificar a Deus é o motivo último da nossa razão de existir, o nosso modo de vivermos. Você ouviu pessoas dizendo isso, que é para a glória de Deus, que é para a glória de Deus, e não era para a glória de Deus. Você ouve muitas pessoas dizendo que é para a glória de Deus, mas não é, de fato, para a glória de Deus. É para a glória de várias outras coisas que, na verdade, causam única e exclusivamente escândalo, constrangimento e dificuldades para a igreja, para os judeus e para os de cultura grega, os gentios. Vamos pôr aqui o Islã, né? Infelizmente, os cristianismos têm se pautado aí num modo, numa conduta, numa postura que tem trazido grandes dificuldades para que as pessoas reconheçam certos aspectos doutrinários ou que as pessoas validem a liberdade que há para adorarmos a Deus. Eu falo isso me referindo a determinados movimentos aí que nós conhecemos até de perto, né? Alguns desses movimentos avivalistas, chamados pentecostais, neopentecostais, ou seja lá o que for, estamos presenciando, já vimos isso há muito tempo, tem se enraizado, tem se criado uma cultura litúrgica alheia à palavra de Deus, que tem tomado de empréstimo alguns rituais, alguns procedimentos, algumas práticas do candomblé, basicamente do candomblé, um pouco da Umbanda, e têm sido apresentados para as pessoas como manifestações do Espírito Santo,
tá? Falo com tristeza. Não é nossa intenção ofender a liberdade de quem quer que seja, mas o culto a Deus deve seguir o padrão estabelecido na palavra de Deus. Algumas inovações, algumas tolerâncias que acabaram invadindo as igrejas, todas em nome da fé, todas em nome da unção, todas em nome da liberdade do Espírito Santo, todas se dizendo, declarando para a glória de Deus, acabou institucionalizando comportamentos bizarros, grotescos, equivocados, na nossa opinião, que apenas criam dificuldades. Esses movimentos não são exclusividade dos movimentos de renovação, de pentecostalismo, ou carismático, ou pentecostal. Você vê também algumas ramificações de algumas manifestações religiosas em vários grupos através do mundo. Há uma exploração indevida do aspecto psicológico, do aspecto emocional no que diz respeito à manifestação da expressão de fé, de louvor e de adoração. As pessoas têm sido induzidas a erro. Por isso que nós, de vez em quando, queremos falar de um assunto, mas temos dificuldades de apresentá-lo, preocupados estávamos que não dessemos vazão a ideias equivocadas. Ora, não somos responsáveis por ninguém a não ser por nós mesmos. Não temos a responsabilidade nem a pretensão de propor reforma, renovação, avivamento, de mudança, de transformação litúrgica, doutrinária, ou o que quer que seja. O nosso compromisso é proclamarmos as boas novas da salvação em Deus, em Cristo Jesus. E proclamamos esperança, proclamamos fé, proclamamos oportunidade de arrependimento, de volta para Deus, como um ato constante, contínuo, consciente, intencional, deliberado, para que a nossa vida tenha um progresso equilibrado, Retornaremos a falar sobre dons espirituais, sobre manifestações, sempre colocando em pauta aí o posicionamento dos autores aos quais nós temos acesso, e usando o material que eles disponibilizam para refletirmos. Não estaremos refletindo, como não fazemos, sobre as nossas próprias ideias ou pensamentos, porque é falta de respeito, é falta de educação. E nós precisamos aceitar que o conhecimento, quando apresentado, é de bom tom que ele o seja através de escritores aí bem preparados, material consistente através da história, de maneira a ajudar, a auxiliar, a orientar e também confrontar, tá? Não é porque o sujeito é lá o doutor em teologia, professor lá do outro lado do mundo, que ele tem um conhecimento de todos os aspectos da realidade da vida cristã, nos vários e determinados ambientes nos quais a fé cristã se depara, se desenvolve. Tá? O sujeito vive lá uma vida de classe média alta, confortável, graças a Deus, glória a Deus por isso. Nós vivemos aqui outra luta, outra batalha, uma batalha dia a dia, sabendo nós que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra pessoas, não é contra indivíduos. Há um universo espiritual de principados e potestades, de dominadores, ou seja, de seres que de fato existem e que procuram exercer a sua influência no mundo, na igreja, onde quer que seja, com o objetivo sempre de causar escândalo, de causar divisão. Por isso nós não convidamos absolutamente ninguém, em momento nenhum, a nenhum tipo de conversão que não seja a Deus através da fé em
Cristo Jesus. O seu ambiente cultural religioso aí é o seu ambiente cultural religioso. A sua presença nele é uma decisão sua. Não é afastando-se do seu convívio que você terá uma experiência mais profunda com Deus. Não é porque você sai aí da sua família, da sua fé, não é indo na igreja que pula que você vai encontrar Deus. Tá bom? Não é indo na igreja que se contorce, na igreja que rebola, na igreja que dá cambalhota. Não é isso. Não é isso. Não é a geografia, não é o ambiente, não é a coreografia. Não é a coreografia. O encontrar-se com Deus é permitir que o Espírito Santo atue na sua vida, iluminando a sua consciência, ampliando a sua consciência de maneira a você compreender que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel, que Deus se importa, que Deus sempre se importou. Deus se importou contigo, com a sua vida, muito antes de você nascer. Não pense que diz respeito exclusivamente a Sansão ou a Salomão ou aos profetas conhecidos de Deus, cheios do Espírito Santo desde o útero. Não. Isso diz respeito ao propósito de Deus para com toda a humanidade, conhecidos de Deus antes de virmos à existência, antes de virmos à luz deste mundo nessa vida. Deus não é pego de surpresa por absolutamente nenhum evento que ocorreu, ocorre ou ocorrerá neste mundo, nesta realidade. Nós, sim, somos tomados muitas vezes de surpresa, de ansiedade, de medo, desespero, pânico, diante de fatos que se apresentam terríveis, alguns dos quais aparentemente insuperáveis, alguns de fato insuperáveis. E como vivemos o insuperável? Como podemos viver o incurável? Como podemos viver diante do abominável que não se converte, que não muda, que não se arrepende, que não se permite transformar ou mudar ou modelar pela graça de Deus? Como vivemos num mundo em que a graça de Deus pode e é resistida, sim, tanto na igreja quanto na não igreja, tanto na sociedade religiosa quanto no ambiente mundano. A graça de Deus é resistida, sim, tem sido resistida, sim, e o é, porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa condição. A aparente aproximação de Deus, quando percebemos que em Deus está o poder para nos resgatar de todo o mal, e estando nós afligidos por este ou por aquele mal, nem sempre é uma expressão de fé. Muitas vezes é uma atitude oportunista, de conveniência. Já que Deus se importa, eis-me aqui. Mas não digo que é inválido essa tentativa de aproximar-se de Deus. Lembrando sempre de Caim, homem desprezível, homem vil, que ouviu de Deus palavras consoladoras, palavras edificantes, um convite ao arrependimento, um convite à mudança de atitude, um convite à aceitação de que Deus não é o responsável por impedir o pecado na vida do cristão. A responsabilidade por impedir que o pecado invada a nossa vida e o nosso ser é total e absolutamente nossa. Muitos não gostam disso. Alguns preferem até atribuir poder a demônios, a Satanás, a Lúciferes e outras entidades reais ou não, imaginárias ou não, conceitos corretos ou equivocados, preferem atribuir ao absurdo o poder ao invés de aceitar que as falhas, os erros, os fracassos são responsabilidades que a Bíblia atribui exclusivamente a nós. Como vivermos na imperfeição, mas buscando glorificar aquele que é perfeito. Quando você descobre que a imperfeição é uma bênção, você consegue viver em paz e glorificar a Deus por Cristo Jesus, aquele que é perfeito, aquele
com o qual nós nos identificamos pela fé para recebermos de Deus aquilo que nunca teríamos direito, acesso ou condições de conquistarmos por nosso Deus. Daí a glória somente a Deus, que tudo realizou pela nossa salvação. Tudo realizou pela nossa salvação, cabendo a nós reconhecer e aceitarmos pela fé que Deus é fiel e poderoso para salvar. Porém, por isso, somente Ele, única e exclusivamente Ele, a Ele pertence a glória, o louvor e a adoração, porque a Deus pertence o domínio, o poder, o reino de eternidade a eternidade. A nossa vida é uma vida de louvor a Deus, uma vida que reconhece a glória de Deus, que busca glorificar a Deus através dos nossos atos, quando reconhecemos quem nós somos, quando aceitamos quem Deus é e o que Ele fez por nós, o que Ele exige de nós, o que Ele espera de nós, o que Ele aguarda de nós, e como Ele graciosamente nos capacita a superarmos as nossas limitações, dificuldades, pecados e dúvidas e trilharmos o caminho da fé, da esperança, do compromisso amoroso com Deus. Esse é o caminho de atribuir glória somente a Deus. Glória somente a Deus. Então, a vida do cristão, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e é fundamental que aqueles que se aproximam de Deus para adorá-lo o façam em espírito, ou seja, guiados pelo Espírito Santo, em espírito e em verdade, pela fé naquele que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há dificuldade. É simples, na verdade. É simples. E quanto mais simples, mais exigente se mostra. Quanto mais exigente se mostra, mais revela a nossa própria natureza, o nosso caráter, as nossas dificuldades. À medida que as nossas dificuldades, o nosso caráter é revelado diante dos nossos olhos, a graça nos capacita. A graça de Deus se torna suficiente e eficiente para transformar o nosso ser e o nosso viver. Tá? Não é o caminho da simulação, não é o caminho da teatralidade, não é o caminho da ficção religiosa, é o caminho da realidade. Cremos neste Deus, não importando o quão difícil a vida, a realidade se apresente para nós. Quer Ele esteja disposto ou não a transformar essa realidade. Aprendemos a viver de modo a glorificar a Deus nas circunstâncias em que vivemos e existimos. Eu espero ter feito uma introdução a esses temas. São temas muito bonitos, são temas incrivelmente elegantes. Alguns reformadores, por exemplo, Lutero. Lutero não era um bom teólogo, tá? Não idolatre Lutero. Não tenha essa perspectiva. Felipe Melanchthon é o teólogo da Reforma, é o teólogo luterano. Lutero era um bom teólogo, mas não era um excelente teólogo. Mas Lutero era um brilhante orador. Ele era um excepcional polemista, dominava a arte da polêmica, tá? A capacidade retórica dele, a maneira com que ele apresentava as suas defesas da fé, a teologia da cruz, são impactantes, né? São impactantes, são construções muito bonitas, muito inteligentes, com as quais nós nem sempre concordamos, porque ele é um brilhante retórico, tá? A retórica, tal qual a filosofia, são ferramentas, são instrumentos para a melhor apresentação daquilo que você se propõe a expressar ou apresentar. Então, ele usava as ferramentas que ele tinha, com a capacidade que ele tinha.
Ele era um brilhante polêmico, ele era um excelente retórico, ele sabia apresentar os temas de modo a chamar a atenção, a cativar os corações. Por isso, nem sempre concordaremos com Lutero ou com a maneira com que ele apresentava, ou a perspectiva, ou as ferramentas que ele utilizou. Temos outros teólogos, outros reformadores aí, cada qual será apresentado no devido contexto, no devido momento. Na sua maioria, uma formação filosófica, teológica, todos eles religiosos, mas uma formação filosófico-teológica. Lutero a possuía também, mas a capacidade retórica dele era fantástica. O grande legado dele foi a tradução da Bíblia para o que se tornou a língua alemã, a língua comum, o idioma comum dos povos germânicos, dos alemães. A contribuição foi extraordinária. Ele mesmo reconhece que o que de mais importante ele realizou nos seus dias foi traduzir a Bíblia, que era no latim naqueles dias. O hebraico e o grego é para os eruditos, mas era basicamente no latim, nas liturgias, traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, levar a palavra de Deus para o povo que ansiava ouvir a palavra de Deus diretamente no seu idioma, no seu viver. Isso criou um impacto, isso aproximou as pessoas da verdade, do Evangelho, da verdade conforme apresentada pelos reformadores, de um modo extraordinário. Causa-nos estranheza hoje as pessoas buscarem não o conhecimento, mas uma tentativa de apresentação hebraizada ou via grega. E tem gente voltando para o latim, meu Deus do céu, tem gente voltando para o latim, né? Isso causa estranheza hoje, a busca por uma erudição ridícula e desnecessária. Tá? Somos a favor do conhecimento. Porque se você não domina o conhecimento, você se torna escravo daqueles que conhecem. Você depende sempre da interpretação da palavra, da boa vontade, da boa fé daquele que domina o conhecimento. E o conhecimento bíblico, escriturístico e teológico, ele é de domínio público. Ele é de domínio público, ele é de interesse público, diz respeito a todos aqueles que creem. Eu acredito que você tem o direito de aprender diretamente das Escrituras, valendo-se do material disponível para todos. Não há exclusividade para ministros, líderes religiosos. O material está disponível para todo aquele que crê. Algumas leituras requerem um certo cuidado e a adoção de uma linguagem. Aí fica, né, uma linguagem específica. Essas especificidades da língua, da gramática, aí ocorrem em todas as áreas do conhecimento. Não significa que todo mundo que esteja usando os jargões teológicos tem um conhecimento do significado, né, dessas doutrinas e dessas verdades. E cansados também de esperar que outros o façam, tendo nós a oportunidade, apresentamos a nossa contribuição, valendo-nos do material amplamente divulgado, acessível a todos, conforme o compromisso que assumimos. Não ocultamos origem, não escondemos procedência, não pensamos por nós mesmos, não criamos ninguém, não criamos nada. Na verdade, não recebemos esse dom de Deus, originalidade zero, tá? Nós aprendemos com aqueles que sabem ensinar e transmitimos de acordo com as nossas limitações, procurando manter a integridade das nossas convicções, discordando quando julgamos necessário discordar, seja de quem for, tá? Que não estamos arrendando a nossa consciência, estamos fortalecendo a nossa fé. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.